Trabalho Legal está no ar e você vai ver nesta edição. Cresce o consumo de drogas por motoristas em todo o país. O motorista hoje é um profissional, eu diria, debilitado e de certo modo, protegido, sob vários ângulos. A importância do currículo e as informações que ele não pode deixar de ter. 3 coisas muito básicas: endereço, experiência e escolaridade. Se está de acordo, aí eu já seleciono. As regras para que o atestado médico seja aceito. A legislação ela não determina um prazo para a entrega do atestado médico, né? O que ele pode vir previsto na convenção, no acordo coletivo, né? Fixando algum prazo mínimo ou razoável. E uma obra de arte no quadro Agenda Cultural. Olá, o Trabalho Legal é um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Estudos científicos realizados em todo o país mostram que o consumo de drogas por motoristas profissionais tem crescido a cada dia. Cerca de 50% dos trabalhadores consomem ou já consumiram algum tipo de entorpecente. O motivo? Superar longas jornadas. A situação tem preocupado o Ministério Público do Trabalho, que tem agido em defesa desses trabalhadores. O vício na boleia. Uso indiscriminado de anfetaminas e cocaína. No corpo, os efeitos aparecem: alteração da frequência cardíaca, oscilações na pressão arterial, depressão e alucinações. Longas jornadas de trabalho que refletem o cansaço e a violência no trânsito. Nós temos, portanto, uma degradação do ser humano em todos os sentidos da palavra. O motorista hoje é um profissional, eu diria, debilitado e de certo modo, protegido, sob vários ângulos, né? Sob o ângulo da sua saúde física, mas também, e talvez ainda mais, a sua saúde social. O semblante ainda é jovem, mas nas costas muita responsabilidade. Danilo trabalha mais de 10 horas por dia, passa madrugadas inteiras nas rodovias para entregar a carga a tempo aos clientes. É trem de doido, como se diz. É dia e noite, noite e dia, não tem dia, não tem sol, não tem chuva, não tem nada, é dia e noite. Tanto cansaço traz dados alarmantes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, são registrados todos os anos uma média de 62 mil acidentes envolvendo caminhoneiros e mais de 3 mil pessoas perdem a vida, média de 10 mortes por dia. É preocupante porque é uma substância, ou são várias substâncias, que mudam o comportamento ou a percepção do motorista. Ele está ali de posse de um veículo enorme, carregando toneladas e tal, e um fluxo intenso. Então isso é preocupante por isso, leva a perigo várias vidas em torno do caminhão. Estudos realizados em todo o país revelam que 50% dos caminhoneiros brasileiros usam ou usaram algum tipo de anfetamina. O que mais chama a atenção é que os entrevistados ainda afirmaram que consomem drogas há mais de 10 anos. São profissionais que trabalham cerca de 18 horas por dia, não descansam o suficiente, dormem no próprio veículo e acabam consumindo os entorpecentes como uma válvula de escape diante de tamanha pressão. Nós temos uma atuação bastante forte atualmente, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial. Temos aí só, sob a minha presidência, tem mais de 30 ações civis públicas. Pelo Brasil afora, nós temos mais de 400 inquéritos instaurados e temos, portanto, uma atuação bastante forte para exigir o cumprimento da Lei 12.619. As fiscalizações realizadas pelo Ministério Público do Trabalho serviram de base para criar novas regras para a jornada de motoristas, gerando a Lei 12.619 de 2012, conhecida como Lei dos Caminhoneiros, que autoriza a prorrogação da jornada de 8 horas por no máximo 2 horas.
intervalo mínimo de 1 hora a cada refeição, repouso diário de 11 horas a cada 24, descanso semanal de 35 horas e o tempo ao volante de no máximo 4 horas para motoristas que transportam passageiros. Mas com a nova lei que começa a valer em 17 de abril, fica estabelecido que se houver acordo com o sindicato da categoria, o tempo máximo ao volante passará de 10 para 12 horas. Uma norma que protegia, agora ela passa a ser uma norma que protege. Na medida que ela legaliza condições de trabalho que são incompatíveis com os limites biológicos do ser humano. É uma norma que legaliza o trabalho escravo sobre as estradas. Isso não é demais afirmar, na medida que o artigo 149 do Código Penal diz textualmente que jornadas excessivas é uma das modalidades, né, que caracteriza o trabalho escravo. Sobre os descansos, serão 11 horas no total, sendo 8 diretas sem interrupção e as outras 3 o caminhoneiro poderá decidir como fazer. No caso de empregados, ficou mantida 1 hora para a refeição. O que os números da Polícia Rodoviária Federal nos autoriza a concluir também é que a sanção dessa lei foi a assinatura da sentença de morte de pelo menos 500 pessoas nas rodovias a cada ano, sejam elas motoristas ou demais usuários das rodovias brasileiras. O Ministério Público do Trabalho vai continuar agindo para melhorar o meio ambiente de trabalho dos motoristas profissionais. Estaremos acompanhando os dados da Polícia Rodoviária Federal, número de acidentes, número de mortes, e buscando as medidas, manejar as medidas jurídicas cabíveis. No caso, junto à própria Procuradoria-Geral da República, uma ação direta de inconstitucionalidade. Diante de um problema de saúde que impossibilite o empregado de trabalhar, é direito dele ter a falta abonada por meio de um atestado médico. A repórter Luana Carvalho vai mostrar agora as regras para que o documento seja validado pela empresa sem problemas. Quem nunca precisou se afastar do trabalho por motivo de saúde? Eu já peguei vários atestados, já sofri acho uns 5 acidentes já, então sempre longos, menos de 5 dias não foi. Eu tenho um problema na garganta, né? Com calos na garganta e sempre dá febre, dor de cabeça, passo muito mal. Foram 15 dias de atestado. Fiquei doente 1 semana e apresentei o atestado. Eu estava com muita dor na coluna, na época eu precisei até de fazer um tratamento por causa de postura, né? Faltar um dia no serviço para cuidar da saúde é direito de todo trabalhador, mas para isso é importante avisar a empresa os dias de falta e apresentar o atestado médico. A legislação ela não determina um prazo para a entrega do atestado médico, né? O que ele pode vir previsto na convenção, no acordo coletivo, né, fixando algum prazo mínimo razoável, mas se não houver essa previsão na convenção coletiva, fica a critério da empresa fixar esse prazo. Quem possui dependentes também acaba passando por essa situação. Cristiane, por exemplo, precisou se ausentar do trabalho para acompanhar o filho em um exame. Eu sempre tenho que pegar atestado, né? Porque eu tenho que acompanhar ele. Como uma criança vai sozinha na consulta? Não tem condições, né? E isso. No caso dele é só um dia, né? Porque só é uma consulta, não é um tratamento extenso, aí não precisa de mais. Não existe lei que prevê o abono da falta ao trabalho para acompanhar parentes ao hospital, mas a advogada explica que os tribunais têm entendido que existe esse direito. Esse atestado de acompanhamento, ele justifica a ausência no trabalho, né? Uma vez justificada a ausência, o empregado ele continua na obrigação de compensar aquelas horas para não haver um prejuízo na sua remuneração. A ausência justificada com o atestado médico obriga a empresa a remunerar o empregado até o 15º dia. Mas os benefícios como vale transporte e alimentação podem ser descontados, já que o trabalhador não precisou utilizar. A empresa ainda pode exigir que o empregado homologue o atestado para comprovar que o documento é verdadeiro. Caso contrário, o trabalhador pode ter problemas. O atestado deve ser emitido em papel timbrado do hospital e deve constar nome completo do trabalhador,
data e horário do atendimento, a necessidade da ausência e o período de afastamento determinado pelo médico. Além disso, o nome do profissional da saúde deve estar legível e acompanhado da assinatura e do número do registro no Conselho. Já o código do CID, Classificação Internacional de Doença, não é obrigatório. Para preservar a intimidade, não é obrigatório informar o CID. Mas, caso haja uma solicitação, caso haja uma obrigatoriedade nessa informação, por autorização do empregado, o médico poderá colocar o CID. Caso ele não autorize, a parte correspondente que informa o CID lá no atestado fica em branco. A advogada ainda lembra que é importante que o empregado guarde, por garantia, a cópia do atestado para evitar problemas, como desconto indevido do dia trabalhado. É importante que ele tenha uma cópia, porque pode acontecer de extraviar, e pode acontecer dele precisar entrar na justiça por aquele dia que a empresa descontou, ou porque houve um extravio, ou porque não considerou, mas é sempre bom sim ter uma cópia. A busca por emprego nem sempre é uma tarefa fácil. A importância do currículo e as informações que ele não pode deixar de ter é o assunto do próximo bloco do Trabalho Legal. A gente volta já. A busca por emprego nem sempre é uma tarefa fácil. Geralmente começa na elaboração do currículo. E para que ele não seja a primeira e a última impressão passada para a empresa, o candidato a uma vaga deve ficar atento a alguns detalhes. O currículo é o principal contato entre candidato e empregador. Por isso, é preciso fazer uma descrição rápida e objetiva das habilidades que você pode acrescentar à empresa. Edith seleciona funcionários há 28 anos e diz o que não pode faltar em um currículo. 3 coisas muito básicas: endereço, experiência e escolaridade. Então, quando eu olho essas 3 coisas aí, se está de acordo, aí eu já seleciono de acordo com a idade, escolaridade e onde mora. O candidato ainda não deve deixar de colocar informações básicas como os dados pessoais, conhecimentos de idiomas e informática e até trabalhos como voluntário. O currículo pode abrir ou fechar portas no mercado de trabalho. Por isso, todo cuidado é pouco. Especialistas recomendam que o documento deve ser claro e objetivo, com no máximo 3 páginas. Então ela trouxe um currículo de 5 páginas. Então ela exagerou nas informações que não tinha nada a ver com o que a gente estava procurando. Tipo, assisti palestra data tal, sabe? Fiz cursinho de crochê, de bordado, sabe? Então não interessava pra gente. Então tudo que ela tinha feito de curso, ela tinha colocado ali. Fazer um resumo da experiência profissional dele. Não fazer um currículo muito extenso, porque isso dificulta, para a gente poder fazer uma análise. Outro fator que pode prejudicar o candidato é a foto. Tem umas assim que a gente já olha e nem olha diretamente o que tem no currículo, porque são fotos assim bem de Facebook mesmo, fotos assim, chega a ser um pouco sensual, tem algumas, Isso a gente não está dentro do perfil que a gente procura. Outros erros comuns apontados por recrutadores são incluir número de documentos pessoais, colocar pretensão salarial sem que seja exigido, citar raça, religião ou partido, os motivos de desligamentos de outros empregos e erros de ortografia. Além do trabalhador, os chefes também têm espaço garantido no Trabalho Legal. Veja agora o que eles têm a dizer para os funcionários. Galera, queria deixar um recadinho para vocês aqui. Vocês estão de parabéns e gostaria que melhorasse mais um pouco ainda para a gente continuar tendo uns resultados melhores aí
na nossa produção que temos aí. Vocês estão de parabéns, viu? Agradeço muito por esse tempo que vocês estão com a gente aí. Equipe, vocês estão de parabéns, parabéns pelos seus trabalhos, pelo desenvolvimento que vocês estão exercendo. Evitem chegar atrasados, exatamente como vocês estão fazendo. E vamos lá, trabalhar mais um pouquinho e vamos vender mais. E você vai ver depois do intervalo. Artista plástico Rodrigo Nardotto apresenta quadro que homenageia o trabalhador. Rodrigo Nardotto é o destaque de hoje do quadro Agenda Cultural. O ateliê do artista plástico foi o cenário escolhido para que ele produzisse um quadro que homenageia os trabalhadores. Bom, e o Rodrigo já está aqui ao meu lado. Bem-vindo, Rodrigo. Olá. Obrigado por ter aceito o convite da equipe aqui do Trabalho Legal. É uma grande satisfação estar aqui. Rodrigo, como é que começou a sua história com a arte? A arte, eu acredito que a arte está permeada em qualquer pessoa, né? Quando eu era menino, eu era daqueles meninos que, numa aula de desenho, a professora pedia para fazer um desenho, os meninos faziam 2 montanhas, uma gaivota e um sol, eu já disparava, né? Aos 12, 13 anos eu fazia as minhas histórias em quadrinhos, né? E isso prova assim que a pessoa tem a arte dentro de si. E só que nesses 12 anos, dos meus 12 anos até os meus 30 e poucos, eu estou com 42, eu fiquei muito bloqueado, né? Eu me bloqueei para a arte, ficava só babando, me formei em publicidade, gostava muito de acompanhar o trabalho da criação, mas ficava sempre naquela coisa, pô, eu não consigo, não posso, não consigo, não posso. E em 2009 para 2010 eu disparei. Eu falei, não, eu não quero mais me travar e despertei, deixei a arte fluir dentro de mim, né? Mas o seu primeiro contato mesmo não foi com a pintura, foi com o violão. Foi com o violão. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai me deu um violão e aí eu meio que deixei de lado a questão da pintura, né? Era uma coisa meio preconceituosa na época, 80 e poucos, né? E aí eu me tornei virtuoso no violão. Mas a minha viola subiu até um certo limite, depois ficou estagnado porque eu não queria, né? Então eu deixei minha viola de lado, tá lá quietinha, coitada, né? E estou na pintura já faz 5 anos. E aquele momento que você chega no seu pai, na sua mãe e diz assim, pai, eu quero viver da arte. E agora? E a reação, como é que foi? Quando eu tinha nessa idade, ele falou, não, isso não é coisa de homem, não. Toma um violão. Aí eu peguei o violão e fui embora, né? Mas, por ironia do destino, meu pai hoje é poeta, né? E um grande poeta. A poesia dele é muito bonita. E a pintura, como é que ela chegou na sua vida? Eu conversei com a minha primeira orientadora, né? Que foi a Déia Francischetti, ela era a coordenadora de curso do Uniceub, que eu fazia na época ainda. Foi uma catarse, né? Aí a gente começou as aulas, ela me ensinou coisas fundamentais, como luz e sombra, perspectiva, volume, né, os tipos de papéis, aí passa por pastel. Foi ela que me dedicou, ela que me despertou essa questão do conhecimento da técnica, né? E depois comecei a frequentar o ateliê do Glênio Bianchetti, por meio do filho dele, o Lourenço de Bem, que foi aonde eu realmente aprendi arte, né? E tem temas específicos? O que você gosta de retratar assim nas suas artes? Olha, eu sou muito fã do impressionismo, muito fã mesmo, tanto que a minha pintura tem uma pegada impressionista. Eu tenho são grandes heróis na arte, assim que eu posso dizer, que o primeiro é o Monet, que ele foi um revolucionário, e depois o Van Gogh, né, que é a grande pintura, que é a grande figura da pintura. O Gauguin, ele falava assim que o Van Gogh ia fazer 2 coisas, ia mudar tudo e deixar todo mundo doido, né? Ele fez as 2 coisas, né?
Bom, falando no Van Gogh, você está produzindo uma série chamada Brasil Van Gogh Ano, é isso? Exatamente. Foi um exercício de criatividade que instalou na minha cabeça, né? Daquela pergunta, e se o Van Gogh tivesse vindo para o Brasil, né? Coisa que é meio impossível de acontecer. Não impossível, mas que não aconteceu. O Van Gogh morreu em 1890, né? E aí eu comecei a fazer pinturas sobre Brasília, foi um exercício de criatividade despretensioso. Eu comecei com Brasília, né? Tanto que começou como Brasília Van Goghiana e evoluiu para o Brasil Van Goghiano, né? Eu pintei 24 telas sobre Brasília, numa pegada Van Goghiana, fui para Rio e São Paulo. Agora ele está pintando o Nordeste, né? E no Nordeste, quando ele terminar de fazer a pintura dele, eu vou devolver ele para a Europa. Bom, e dentro da série Brasil Van Goghiano, o Rodrigo Nardotto produziu um quadro especialmente para a equipe aqui do Trabalho Legal, e eu queria que você falasse dessa experiência, desse desafio, como é que foi? Olha, essa tela ela já existia na minha cabeça, né? Então a gente foi só uma questão de deixar ela manifestar. É uma experiência assim sensacional, né? Você demonstrar o seu trabalho assim numa ótica mais privilegiada, né? E foi uma grande honra, isso eu posso te garantir. Bom, e o resultado desse trabalho você vai conferir agora, aliás, não só o resultado, mas todo o processo de produção também, né? Perfeito, é isso aí. Vamos lá, então vamos assistir. Você aí de casa acabou de conferir então a pintura aí, né? Essa bela obra de arte do Rodrigo Nardotto, que aliás, parabéns mais uma vez, obrigado, viu? Porque obrigado. Ficou realmente show de bola. E eu queria que você falasse um pouquinho mais do quadro, que você entrasse mais em detalhes mesmo, que o quadro envolve, né? Fala um pouquinho dessa questão do trabalho, né? Bom, o Van Gogh ele tinha uma obsessão muito grande pela questão da figura do trabalhador, né? E aí essa tela ela foi feliz, posso assim dizer, fazer essa associação do Nordeste, o sol e a figura do trabalhador, né, junto com a pincelada dele, né? Então essa tela ela tem essa característica marcante dos trabalhadores, do sol. Então é só uma questão até mesmo de ligar os pontos ou o quebra-cabeça, né? Que não teve para criar não teve muita dificuldade na minha cabeça. Bom, e como o Rodrigo disse, esse quadro faz parte da série Brasil Van Goghiano. E você que está assistindo a gente agora e que tiver interesse em visitar, conhecer esse e outros quadros, pode fazer como, Rodrigo? Você pode entrar no meu site, rodrigonardotto.com.br. Você pode também buscar ele no Facebook, meu nome no Facebook, Rodrigo Nardotto. Ou mandar um e-mail, né? rnardotto@gmail.com. Bom, Rodrigo, parabéns aí pelo belo trabalho mais uma vez. Obrigado por receber a equipe do Trabalho Legal aqui no seu espaço e muito sucesso com a série. Muito obrigado pelo convite, fiquei bastante satisfeito. A gente também ficou muito feliz. E você, quer participar do Trabalho Legal? Então envie a sua sugestão de pauta para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. E para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. O Trabalho Legal de hoje fica por aqui, mas na próxima semana tem mais. Até lá!